Bom, o caso começou da seguinte maneira. No final do mês de fevereiro, agora desse ano de 2017, eu recebi na minha sala uma mãe, acompanhada de sua filha, que me relataram que a igreja que elas frequentam havia um caso de abuso sexual com relação a essa menina que me procurou. Nesse primeiro momento nós tivemos uma conversa e ela me relatou o seguinte. Ela contou que assim que começou a frequentar a igreja, isso em junho, julho do ano passado, de 2016, o pastor teria se aproximado dela e dito que em breve Deus iria dar uma missão para ela e que ela deveria cumprir essa missão. Mas nesse primeiro momento, ele não revelou o que seria essa missão, né? Passados alguns dias, essa menina, essa vítima, na época ela tinha 12 anos, ela recebeu uma mensagem de texto no celular dela falando alguma coisa no seguinte sentido, que havia um feitiço na vida dela e que a única maneira dela desfazer esse feitiço seria fazendo amor com um homem de muita fé e que fosse casado. Coincidentemente ou não, o pastor da igreja é casado. Assim que a menina recebeu a mensagem, ao invés dela procurar a mãe dela e relatar a situação, o que ela fez? Ela buscou o pastor, buscou uma orientação na figura do pastor, do líder dela. E a partir do momento em que ela buscou o pastor, ele, se valendo de toda essa situação que ele criou, principalmente da pouca idade dessa primeira vítima, ele acabou conseguindo atingir o objetivo. Ele manteve relação sexual com essa menina, nós apuramos que por 4 vezes, e ela manteve isso totalmente em segredo com relação à família dela, não contou nada, até que em fevereiro agora desse ano, na data em que me procuraram, ela relatou que não suportava mais manter isso em segredo. Durante todo esse período em que ela ficou quieta, o pastor, segundo ela, o pastor constantemente a ameaçava, falava que se ela contasse alguma coisa de muito ruim ia acontecer com ela e com a família, inclusive poderiam até morrer, então por isso que ela ficou quieta. Mas como a situação ficou insuportável, ela contou para a mãe e aí me procuraram. Quando elas me procuraram, nós instauramos um inquérito policial e a investigação teve início, formalmente. 15 dias depois, eu recebi nova mãe na delegacia, acompanhada também da sua filha, que me relataram uma história muito semelhante. Falaram que fazem parte da mesma igreja desse pastor e que a menina havia recebido uma mensagem no celular dela de texto que dizia alguma coisa assim. Era um rapaz, a pessoa da mensagem se identificava como um rapaz e dizia que havia estudado com ela e que o pai dele faz feitiçaria. Como ele tomou conhecimento de que havia um grande feitiço na vida dela, ele, por gostar muito dessa menina, ele queria que nada de mal acontecesse com ela, então ele estaria dando aí uma dica para ela, que ela deveria fazer amor com um homem de muita fé por 7 vezes, que se ela fizesse isso, o feitiço iria ser quebrado. E era muito importante também, na mensagem ele ressaltava que ela não deveria contar nada para ninguém, porque senão, inclusive, poderia até morrer. Essa menina tem 16 anos. Quando ela recebeu a mensagem de texto, imediatamente ela também procurou o pastor da igreja. Ela encaminhou essa mensagem de texto por WhatsApp para o pastor, e a partir desse momento eles iniciaram uma conversação. Essa conversa nós obtivemos acesso e juntamos no inquérito policial. Nessa conversa a gente consegue verificar de maneira bem clara que o pastor se coloca à disposição para essa menina, para ser esse homem de fé a realizar essa empreitada com ela. Em alguns momentos ele cita que ele já havia inclusive sonhado com isso e ele deixa bem evidente que eles não têm escolha com relação àquilo. Ele recebeu uma missão de Deus e eles deveriam cumprir aquilo, porque senão realmente o feitiço na vida da menina não seria desfeito. Essa menina, até em razão da idade um pouco mais madura, 16 anos, ela não caiu na conversa do pastor e mostrou a mensagem para a mãe. Quando a mãe teve acesso a essa mensagem, as duas imediatamente me procuraram e nós juntamos todo o relato delas naquele mesmo inquérito policial que havia sido instaurado com relação à primeira vítima. No momento em que eu falei com essas vítimas, elas me deram um nome de uma possível terceira vítima. E antes mesmo da gente localizá-la, essa terceira vítima veio até nós porque havia recebido a mesma mensagem do pastor. No mesmo dia que essa segunda vítima recebeu a mensagem, a terceira vítima também recebeu a mensagem com o mesmo conteúdo. Um rapaz falando que estudou com elas e que o pai faz feitiçaria e tomou conhecimento que na vida delas havia um grande feitiço. Alguém havia colocado um grande feitiço e a única forma de desfazer seria então fazendo o amor por 7 vezes com esse homem de muita fé que fosse casado. Essa terceira vítima, assim como as demais,
imediatamente buscou uma orientação do pastor da igreja. O pastor, da mesma maneira que agiu com a segunda vítima, iniciou uma conversa de WhatsApp com essa pessoa, e nessa conversa nós também conseguimos verificar de maneira bem clara que ele também se coloca à disposição dessa terceira vítima para ser esse homem. O pastor, ele identificou nas vítimas alguns problemas familiares que elas passavam, alguma situação que afligia elas, e ele passou também a se valer desse problema para tentar convencer as meninas. Nas mensagens ele falava, olha, sabe aquele teu problema lá? Então, a solução é essa, realmente, se nós fizermos isso, você vai conseguir resolver isso na tua vida. E da mesma forma que essa segunda vítima, a menina não caiu na história, revelou para o pai, e o pai encaminhou ela para a delegacia, e nós tomamos conhecimento do caso. Ponto muito importante de todo esse caso foi que essa mensagem, essa primeira, que em tese um rapaz teria enviado falando que estudou com elas, era um número até então desconhecido por ambas as vítimas. Nós pedimos para a empresa de telefonia os dados cadastrais da pessoa que estava registrada naquele terminal telefônico, e nós descobrimos que o telefone foi cadastrado em nome de uma fiel da igreja, da mesma igreja que as vítimas. Identificamos essa moça, trouxemos até a delegacia e procedemos à sua oitiva. Ela nos relatou, obviamente negou que adquiriu esse terminal telefônico, mas nos relatou que, em razão da função que ela exerce nessa igreja, o pastor teria cópia dos documentos pessoais dela, comprovante de residência, cópia do seu CPF, cópia do seu RG, porque seria necessário fazer um crachá e alguns documentos, então, por conta disso, o pastor teria todos os documentos pessoais dela. Esse telefone foi habilitado no dia 22 de março de 2017, e as mensagens foram encaminhadas para as meninas no dia 23 de março. Então, aliada a essa informação da data, com o fato de uma fiel ter adquirido o terminal telefônico, nós chegamos à conclusão que ou o pastor ou alguém a seu mando, uma interposta pessoa, adquiriu esse terminal telefônico exclusivamente com a finalidade de cometer essa série de crimes. A primeira vítima, como ela tinha menos de 14 anos na data do fato, o fato acabou sendo enquadrado como estupro de vulnerável. Com relação a essas segundas, a segunda e a terceira vítima, elas já tinham 15 e 16 anos. Então, por conta da idade, o fato não ficou enquadrado no estupro de vulnerável. Foi um caso de violação sexual mediante fraude, só que na forma tentada, porque as meninas acabaram não sendo convencidas pelo pastor. Sim, nós não descartamos o aparecimento de novas vítimas. A investigação revelou de forma bastante clara que dentro da igreja o pastor exerce uma grande autoridade sobre seus fiéis. Ele é visto dentro da comunidade em que convive como um líder, realmente como um orientador. Tanto é que as 3 vítimas, assim que receberam a mensagem, não procuraram os pais, procuraram o pastor em busca de orientação. Então, a partir do momento que ele está fora de circulação, existe a possibilidade de alguma vítima que se sentia intimidada por ele, procure a delegacia e nos relate alguma coisa parecida. A prisão dele foi tranquila, nós capturamos ele na casa dele, ele autorizou que nós ingressássemos no imóvel dele, trouxemos ele para a delegacia e, posteriormente, ele foi encaminhado para o presídio. Fez contato com o advogado, mas reagiu da maneira que nós esperávamos. Durante o procedimento, ele foi interrogado e, no interrogatório, ele negou. Ele alega que ele teve o aparelho celular furtado, inclusive ele fez um registro de ocorrência de furto, e ele alega que alguma pessoa se passou por ele. A identidade dele não é revelada não para preservá-lo, mas sim por conta das vítimas. Os crimes sexuais, é regra no direito brasileiro que crimes sexuais correm em segredo de justiça, sobretudo quando tem vítimas adolescentes. Então, a não divulgação do nome do pastor é porque, a partir do momento que for divulgado, facilmente poderá ser identificada a igreja e as pessoas que frequentam. Campos Novos é uma cidade bem pequena, né? Então, para não colocar em risco a intimidade das meninas.